Salut tout le monde! Acho que você já me conhece, eu sou a professora Maria Rita, criadora do blog Quero Falar Francês. E hoje nós estamos começando a nossa segunda maratona do Quero Falar Francês, sejam todos muito bem-vindos. Espero que estejam todos muito animados, porque essa semana é a semana de nos dedicarmos ao francês, d'accord? E antes de começar a nossa aula de hoje, nós vamos ver como a maratona vai funcionar, né? Como ela vai ser o funcionamento dela durante essa semana, para vocês não perderem nada. Então, vamos lá para a tela do meu computador. Durante essa semana, então, nós teremos 5 videoaulas, sendo uma aula por dia. Eu estarei te avisando sobre a liberação das aulas por e-mail ou ainda por WhatsApp, se você optou por receber por lá. E eu irei liberar o acesso às aulas por volta das 8 horas da manhã, mas elas estarão disponíveis para você assistir no horário que for melhor para você. Na quinta-feira, nós teremos uma aula ao vivo, mas ela também será gravada para que todos possam assistir depois. Então, eu te aconselho a ficar de olho para você não perder nada, d'accord? E ainda te aconselho a assistir todas as aulas para você conseguir entender e absorver tudo. As aulas irão ficar no ar até domingo, até o dia 9 de julho. Então, gente, se programe certinho. Agora, qual o objetivo da maratona? Bom, assim como eu faço no meu canal do YouTube, no meu blog, na minha fanpage, o meu objetivo aqui é te ajudar e te explicar como estudar e aprender o francês sozinho, de uma maneira mais simples, mais didática e efetiva. Uma maneira que realmente funciona. E eu espero que você aproveite bastante. Então, vamos começar nossa aula de hoje? On y va! Bom, eu já imagino que se você está aqui hoje é porque você quer dar o seu primeiro passo em aprender francês, ou ainda porque você quer aprimorar o que você já sabe, ou como muitas pessoas me disseram, porque querem relembrar o francês após alguns anos sem contato com a língua. E eu acho que você vai concordar comigo que aprender francês é muito motivador e muito gostoso. Afinal de contas, é uma língua que gostamos e que escolhemos aprender, não é mesmo? Mas, como professora e como ex-aluna também, eu sei que apesar dessa motivação, nem tudo é um mar de rosas, quando a gente está aprendendo sozinho, não é verdade? Se estamos partindo do zero, no começo, todos estamos super animados. Você pega livros, conteúdos na internet, vídeos no YouTube, não é por falta de material. Mas, quando você senta para estudar, e agora? Por onde eu começo? O que eu faço? Como eu faço? Como eu formo frases? Como eu uso os verbos? Nós ficamos perdidos e tudo parece grego. Bate o desânimo e chegamos até a ficar frustrados e todo aquele ânimo muitas vezes vai por água abaixo. Ou ainda, se você já conseguiu até se organizar e dar alguns passos no francês, parece que chega aquele momento que a coisa não vai. Ficamos empacados, o francês parece ficar cada vez mais difícil, você esquece o que aprendeu, não consegue memorizar nada, fica cheio de dúvidas e não consegue entender que raios é aquele ponto do francês. E chega a pensar, nossa, será que algum dia eu vou aprender a falar francês? Será que eu realmente sou capaz? Será que ainda tenho idade para isso? Eu percebi, com a minha própria história e com a trajetória de centenas dos meus alunos, que nós chegamos a esse ponto de desânimo e até frustração, pois nós temos um inimigo em comum quando estamos começando a estudar francês. Nós não sabemos estudar da maneira correta. Mas, quer saber? A culpa não é sua. Afinal de contas, ninguém nunca nos ensinou a como estudar, não é mesmo? E a boa notícia que eu já te trago é que sim, todos somos capazes de aprender o francês, desde que você saiba como fazer de uma maneira adequada. Então, durante essa semana, eu vou lhe mostrar justamente o método didático e efetivo, com os ingredientes certos, para serem usados no momento certo, para você não só aprender a falar francês do zero, de maneira mais rápida, como também dominar o idioma por completo, assim como você domina o português. E mais, você verá um passo a passo simples para aprender francês, inclusive nos seus horários livres, utilizando de uma metodologia que ajudará a não mais esquecer o francês.
Mas o que eu quero dizer com dominar o francês? É, por exemplo, você sentar em um café em Paris e ser capaz de pedir um café e um croissant legítimo para o garçom enquanto você curte o movimento do rio Sena. É você conseguir escolher um livro da literatura francesa que esteja de acordo com o seu nível e ler sem precisar ficar consultando cada palavra no dicionário até se cansar. É você assistir um filme em francês e já ser capaz de compreender os personagens. É você conseguir escrever um e-mail no trabalho sem ficar colocando tudo no Google Tradutor para saber como se escreve. É você conseguir se comunicar com seu esposo ou namorado e toda a sua família nativa de um país francês e não mais se sentir um peixe fora d'água. É você já conseguir se preparar e dominar todos os requisitos que são necessários pelo Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues para assumir a fluência do francês pelo órgão Conseil de l'Europe, que é o órgão internacional que dita os níveis de fluência da língua, e conseguir o seu objetivo de migrar para o Canadá ou ainda conseguir aquela bolsa de estudos de pós-graduação na França. Ou seja, é você dominar todas as competências da língua francesa. É você conseguir não só falar, mas ler, compreender e escrever o francês muito bem, sentindo-se confiante. Assim você se sente como a sua língua nativa, dominando um novo mundo, mas agora um mundo francês. Você já imaginou isso? Você já parou para pensar quantas oportunidades surgem a você ao dominar uma nova língua, um novo mundo francês? Mas aí você deve estar pensando e vai me falar, mas será que isso é realmente possível, professora? Você que vai tirar essa própria conclusão. Mas eu te adianto que sim. O que eu vou te apresentar durante a maratona não surgiu do nada. Além da minha experiência de mais de 30 anos como professora de francês, ao longo desses anos, eu também ajudei centenas de alunos a darem seus primeiros passos no francês, do nível básico até o tão sonhado nível avançado do francês, preparando alunos, inclusive em poucos meses, a conquistarem sempre o resultado positivo em exames de proficiência em francês. Então, foi com base na minha experiência e com base em resultados na prática daquilo que eu via que funcionava ou que não funcionava para os meus alunos, que eu percebi qual seria a melhor metodologia de se aprender o francês, aquela que mais funciona e que se adequa para nós. Mas para você entender por que isso é possível, deixa eu te contar como tudo começou. Eu vou ser sincera com vocês. A minha relação com o francês começou de maneira despretensiosa. Na época que eu era recém-casada, meu marido conseguiu a oportunidade de trabalhar em São Paulo. Nós morávamos em Campinas e eu cursava a Faculdade de Publicidade e Propaganda da PUC Campinas. O grande problema que surgiu foi que quando eu cheguei em São Paulo, a PUC São Paulo não tinha esse curso para fazer na minha transferência. Então o que eu ia fazer? Foi aí que meu marido, que na época estava começando a estudar alemão, ele me sugeriu se eu não queria aprender uma língua, o francês. E eu gostei da ideia. Eu acho que talvez não seja o seu caso, mas eu até tinha tido contato com o francês na época do ginásio, que é como se chamava o ensino fundamental de hoje, mas foi só. E depois que eu comecei o curso, claro que eu logo comecei a me apaixonar pelo francês. Aos poucos eu fui superando minhas dificuldades, que para mim era ouvir e compreender o que os nativos falavam. Ainda mais naquela época, né, que os áudios eram em fitas cassetes. E fui buscando vários materiais para estudar, como livros em francês, músicas em francês, estudando todo dia um pouco. E quando eu menos esperava, eu estava falando e dominando o francês. E foi nessa caminhada que uma professora minha me disse: Maria Rita, por que você não dá aulas de francês? E me pareceu uma boa ideia. E foi assim que minha carreira começou. Depois de terminar o curso, eu comecei a ensinar francês. E também comecei a aprender muito, tanto com a língua quanto com os meus alunos, pois cada um tinha uma história diferente, uma dificuldade diferente que eu ajudava a superar. E isso era muito gostoso. É gostoso até hoje, claro, né? Eu fui ganhando experiência, habilidade de ensinar e cheguei a utilizar vários livros e métodos que as escolas sugeriam, mas sempre achei extremamente importante buscar outros recursos para ajudar os meus alunos a aprender o francês, pois só os livros de métodos que as escolas traziam
elas não eram capazes de suprir tudo na língua francesa. E era esse algo novo, esse algo a mais que eu trazia, que deixava os meus alunos mais interessados e animados em aprender a língua. Depois disso, mais recentemente, surgiu uma oportunidade desafiadora. E foi aí que tudo começou. Através da minha filha, eu descobri que eu poderia ajudar outras pessoas a aprender francês online. Confesso que fiquei bem receosa de me expor pela internet. Afinal, gente, não é fácil, pois a gente sempre fica com medo do que as outras pessoas vão achar. Mas esse era um momento que eu teria a chance de desenvolver algo meu, com base na minha experiência, no meu conhecimento e com base no sucesso dos meus alunos. E apesar do medo, dei meu primeiro passo. Com a ajuda da minha filha, eu criei meu blog, minha fanpage, meu canal no YouTube e logo eu fui colhendo os frutos positivos do meu esforço. E hoje já estamos chegando a 20 mil inscritos no YouTube. Vocês acreditam nisso? Olha o carinho que eu recebo sempre. Tem o depoimento da Maria Simone Lima. Professora, a senhora é tudo que eu preciso. Estou na França há um mês, já aprendi palavras do cotidiano. A senhora é super. Confesso, uma das melhores que encontrei no YouTube. Meu marido, que é francês, diz que a senhora explica super bem. Abraço. E hoje ela é minha aluna no curso online Quero Falar Francês. Tem da Sara Lobos, que ela fala, maravilhosa explicação. Fica tão fácil entender quando ela ensina. Merci beaucoup, professeur. E daí tem o último aqui, que ele fala, conheci os vídeos de francês da professora Maria Rita, pesquisando no YouTube aulas de francês, e após conhecer diversas aulas online, posso dizer que os vídeos da Maria Rita foram os mais didáticos para mim, e foram esses vídeos que não me deixaram desistir de estudar francês, pois tenho muita dificuldade no idioma. Mas a Maria Rita foi mostrando o francês de forma didática e gostosa de aprender. Obrigada, professora. E cheguei inclusive a ser referenciada pelo Catraca Livre 2 vezes. A primeira vez como um dos 7 canais para se aprender francês no YouTube. E a segunda vez como um dos canais no listão com 56 opções para aprender idiomas de graça no YouTube. E mais recentemente, a revista Exame também recomendou meu canal para todos aqueles que querem aprender francês de graça no YouTube. Foram ótimas surpresas, eu fiquei bem feliz. E mais, por ter sempre um feedback positivo dos meus alunos do meu curso online de francês, eu me sinto mais segura e confiante de expor e ajudar a todos com essa metodologia. E é por isso que estamos aqui hoje na nossa maratona de francês. Então vamos começar? O primeiro passo a ser dado nesse momento é nós estarmos alinhados. Como assim, professora? Eu quero que vocês saiam daqui hoje entendendo 4 pontos chaves que precisam estar muito claro para vocês. Pois se não estiverem, eles podem nos atrapalhar e até nos limitar ao nosso aprendizado. E de nada vai adiantar eu falar sobre esse método simples e didático. Alors, primeiro ponto chave de que temos que esclarecer é: aprender francês deve seguir uma ordem lógica e natural. E você deve estar me perguntando como assim? Pensa aqui comigo, gente. Quando você era criança, você só foi capaz de aprender a falar primeiro porque antes mesmo de aprender a falar, você começou a compreender o que significava cada palavra e foi estabelecendo uma associação lógica daquele som com o significado dela ao observar as coisas, não é mesmo? Portanto, assim como o bebê, para você também aprender um novo idioma, o primeiro passo que você precisa desenvolver é a sua compreensão oral. Então, você precisa ouvir um novo som em francês e compreender o que ele significa. E no nosso caso, o recurso para aprendermos o significado desse som é lermos a tradução daquela dada palavra francesa em português, assimilando então o som com o seu significado. E assim como a criança, é depois de trabalharmos essa compreensão oral, é que conseguiremos desenvolver a nossa fala e também a nossa capacidade de escrever. Tudo dentro do seu tempo certo e no momento certo. Claro que como adultos, nós somos capazes de aprender uma nova língua mais rapidamente do que um bebê, pois nossas competências de falar, ler e compreender já estão desenvolvidas. Mas é importante você saber que ainda assim nós passaremos por fases.
No começo, seremos como crianças, pois não dominaremos tudo ainda. Então, iremos ter mais dificuldade na compreensão oral, falaremos de maneira mais devagar, iremos ler mais devagar, iremos cometer alguns erros, mas com a prática e o tempo, passaremos a adolescente ou jovem e já estaremos nos virando melhor. Nossa pronúncia estará melhor, já estaremos escrevendo pequenos textos, já seremos capazes de falar e nos fazer compreender em francês, até chegarmos à fase adulta novamente e dominarmos o idioma como um todo. Todos nós passamos por essas fases ao aprender um idioma, e você já passou por elas uma vez com o português. A vantagem é que agora será mais rápido, né? Segundo, você não aprende francês num passo de mágica, gente. Ou seja, não existe fórmula milagrosa que faça você ficar fluente do dia para a noite, estudando somente 1, 2 vezes na semana e em poucos meses. Aprender francês pode e é muito simples com um método certo e didático, mas isso não quer dizer que não requer dedicação. Você precisa separar um tempo para estudar francês. Isso precisa se tornar um hábito para você. Lembre-se que quando bebê, você ficava quase 24 horas só escutando português para depois conseguir aprender a falar e passou anos na escola para aprender a ler e escrever. Então, você terá que separar um tempo para seus estudos. Você precisa colocar isso como prioridade. Então, se você quer aprender francês e quer conquistar a fluência desejada, você precisa assumir esse compromisso hoje mesmo com você, certo? O terceiro passo. Você precisa estudar gramática para aprender o francês. E esse é um ponto polêmico e que assombra muita gente. Daí você me pergunta com aquele desânimo, mas professora, você tem certeza que precisa da gramática? Sim, você precisa da gramática. Tudo isso que nós pensamos que gramática é algo ruim, que mais atrapalha do que ajuda, que é difícil, são verdadeiras crenças. E toda essa repulsão pela gramática acontece pois muitos alunos utilizam a gramática de maneira errada, no momento errado dos seus estudos. A gramática, gente, existe apenas para te orientar quando você está estudando uma nova língua. Ela não deve ser o foco do seu estudo. Ninguém aprende a falar francês só estudando gramática, longe disso. Mas usada no momento certo, ela te dará aquela luz quando você estiver com dúvida no padrão da língua francesa. É ela que vai te permitir a ter o domínio da língua, seja falada quanto escrita. E por isso mesmo, exames de proficiência exigem conceitos do padrão da língua. Seria uma forma de medir o conhecimento da pessoa. E outra, cada língua tem o seu padrão e muitas vezes nós temos elementos no francês que não existem no português. Veja esse exemplo aqui. Se você visse esse pequeno diálogo em francês, vous avez pensé à notre proposition? E a resposta, j'y ai pensé. Ao ver a tradução em português, você teria assim, olha, o senhor pensou na nossa proposta? A resposta, eu pensei. Será que você irá entender o significado do Y nessa frase sozinho, sem consultar algum livro de padrão gramatical da língua? Pois bem, é justamente para isso que a gramática existe. Quarto ponto. A maior barreira para aprender francês não é intelectual, ela é emocional. Então, se você acha que você não tem o jeito ou o dom para aprender francês, que você não tem capacidade de falar a língua francesa, que você não tem idade ou qualquer outro motivo, você está muito enganado ou enganada. Todos esses pensamentos são de origem emocional e estão relacionados à nossa grande vilã, a autoestima. São pensamentos negativos que criamos na nossa cabeça, porque muitas vezes, quando crianças ou jovens, nós tivemos alguma experiência negativa que nos fez acreditar nisso. Alguém que nos desmotivou ou ainda tirou sarro de nós, alguém que foi muito ríspido conosco em algum momento em que estávamos aprendendo. Podem ser vários os motivos. Mas como nós vimos hoje, você já foi capaz de aprender o português uma vez. E isso é a prova maior de que você é capaz de aprender uma segunda língua de novo. E agora será mais fácil. Se qualquer pensamento negativo chegar na sua cabeça, agora você já sabe. Deixe ele de lado e vá correr atrás do seu sonho de falar francês. E agora você deve estar se perguntando então qual é o método simples e eficiente para aprender francês. Mas como professora, eu sei que você deve estar cansado
Então, nós iremos ver o passo a passo de como aprender o francês amanhã na nossa próxima aula. Nessa aula, eu vou te explicar em detalhes esse método didático e eficiente. Você verá o que fazer e, mais do que isso, como fazer para aprender o francês para você colher bons resultados. E você verá por que esse método funciona tão bem. Gente, enquanto a nossa próxima aula não chega, eu queria dar 2 avisos para vocês. O primeiro aviso é que aqui embaixo nós temos uma área que é exclusivamente nossa para a gente poder conversar. Então eu queria pedir para vocês para deixarem aqui embaixo um comentário. Eu queria saber o que você achou de mais importante na nossa aula de hoje, do que você gostou mais. Eu vou ler todos os comentários, se tiver alguma dúvida eu vou responder e a gente vai se conversando por aqui até o próximo vídeo, ok? Se você tem algum amigo ou parente que você sabe que também gostaria de aprender francês, então fique à vontade, pode convidá-lo para participar da nossa maratona. Basta você compartilhar com ele o nosso vídeo de hoje. O segundo aviso que eu gostaria de dar é que se você ainda não conhece o meu canal no YouTube, corre lá para se inscrever e assistir lá, eu dou muitas dicas para vocês aprender o francês. Então nós nos vemos amanhã. E para você se inspirar ainda mais, olha só a vista linda que eu gravei para vocês quando eu viajei lá para a França no passado. Estava descendo a Torre Eiffel e eu gravei para vocês essa linda imagem. Logo mais você estará lá. Então aguardo o comentário de vocês, ok? Au revoir, à demain! J'ai mon appel. Tu as postulé pour le poste de CV, tu me rappelles toi ou quoi? Non, j'ai même vu le CV, côté pas seulement les gars, de toute façon ça m'intéresse pas du tout. De toute façon ça m'intéresse pas du tout. C'est pas après ça, tous ces espèces de problèmes, Nathalie, le banc, les picassiers, ça rend quelque chose, c'est Césaire, toujours pas être intéressé, t'inquiète pas, ça a eu beaucoup. C'est pas Nat, c'est Frédéric Richard. Ich war jetzt nicht sein, aber es haben die Fotos für diese nicht ganz so le Haïti, t'inquiète pas, ces mecs-là, ils ont les dons, ils en veulent. Ah si, je pense pas. Thierry, je suis dans la une. Chegando. On va dans la donne, c'est bon, t'auras la Nathalie, t'auras la Dioui. François, il veut. T'as Dioui, alors. C'est surtout c'est un de mes potes. Fardin. Acho que é pra cá.